E aí, pessoal, beleza? Sou o professor Rafael De Lázari, dando continuidade e fechando os nossos estudos referentes aos direitos humanos no nosso curso PCI. Estamos trabalhando os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, vimos os sistemas regionais, as principais nuances, trouxe o que era fundamental do sistema interamericano, que eram os casos da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana, e se nós já vimos os sistemas regionais, se eu já falei para vocês que os sistemas nacionais são estudados no âmbito do direito constitucional, ficou faltando falar o sistema global. Para a lousa, pessoal, vamos lá discorrer sobre o sistema global de proteção dos direitos humanos. Já vimos sistemas regionais, ok? Sistema global. Sistema global de proteção dos direitos humanos. A primeira informação que eu tenho que trazer para vocês, que o seu examinador pode perguntar, é a informação óbvia, que é aquele sistema que se desenrola no âmbito da ONU. Tranquilo, sem segredo. Uma outra coisa que eu já vi aparecer, e eu estou selecionando apenas as temáticas de incidência em concursos, é o princípio da igualdade entre todos os membros. Princípio da igualdade entre todos os membros. Como assim? Rafael, se você pegar os artigos 3º e 4º da Carta da ONU, estou falando da Carta da ONU, tá? Não estou falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu estou falando da Carta da ONU, de 1945. Se você pegar os artigos 3º e 4º da Carta da ONU, extrai-se a distinção entre os membros originários, quais sejam aqueles que participaram da Conferência das Nações Unidas em 1945 e assinaram a Declaração das Nações Unidas em 1942, então se extrai a distinção entre os membros originários e os membros aceitos. Isto é, aqueles que se comprometeram às obrigações da Carta e foram aceitos pela Assembleia Geral após recomendação do Conselho de Segurança. Não há qualquer distinção entre tais membros. Uma vez que o artigo 2º da Carta da ONU consolida o princípio da igualdade entre todos os membros, de modo que cada membro das Nações Unidas tem a obrigação de respeitar todas as diretivas da Carta de 1945. Tá bom? Isso é o que pode aparecer. O princípio da igualdade entre todos os membros, não existem membros mais ou menos importantes. Existem sim algumas nuances, determinados estados aqui vão integrar o Conselho de Segurança, etc. Mas a gente não vai se aprofundar nisso. Tá bom, pessoal? Outra coisa que pode aparecer na sua prova, a estrutura. A ONU, pessoal, as Nações Unidas, são compostas por uma Assembleia Geral, o seu Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, tá? Deixa eu corrigir esse G aqui. A ONU é composta por uma Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Atenção, pessoal, por fim, para a Corte Internacional de Justiça. Atenção, por fim, para CIJ. Tá? Vou até colocar em outra caneta. Em outra cor de caneta. Corte Internacional de Justiça. Corte Internacional de Justiça
ela sucedeu à Corte Permanente de Justiça Internacional. A Corte Permanente de Justiça Internacional funcionava como organismo autônomo da Liga das Nações. Olha como as disciplinas se comunicam, a gente trabalhou isso na evolução histórica e filosófica dos direitos humanos, e eu falei que a Corte Permanente de Justiça Internacional era uma das decorrências da Liga das Nações. A Liga das Nações foi substituída, ela funcionou de 1920 até 1946, ela foi substituída pelas Nações Unidas. A Corte Permanente de Justiça Internacional é o embrião da Corte Internacional de Justiça, tá bom? Inclusive, pessoal, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça é parte integrante. Então, Estatuto é parte integrante da Carta das Nações Unidas. O examinador adora perguntar isso. Nações Unidas, de 1945. Vou repetir, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, o Estatuto da CIJ, que é o órgão jurisdicional competente, é parte integrante da Carta das Nações Unidas, de 1945. Feito isso, pessoal, eu já quero pular direto com vocês para o Tribunal Penal Internacional. Então, encerramos, portanto, os sistemas internacionais de proteção. TPI, o último tema do nosso curso PCI. Tribunal Penal, é aqui que eu vou explicar para vocês. Pessoal, o TPI representa uma nova maneira de pensar o direito internacional dos direitos humanos. Tá? Por que representa uma nova maneira? Porque nós estamos falando, anotem aí, de um direito internacional penal. Quando eu me refiro ao Tribunal Penal Internacional, eu estou tratando de um direito internacional penal, no âmbito de atuação dos direitos humanos. Quando a gente analisa também o processo histórico de criação do TPI, boa parte desse processo histórico deve-se às discussões que existiram em torno do Tribunal de Nuremberg. E mais uma vez a nossa disciplina se comunica com o que a gente estudou em outro momento a respeito dos antecedentes históricos e filosóficos. Eu falei para vocês que o Tribunal de Nuremberg foi instalado para julgar crimes de guerra praticados por nazistas, ok? E eu falei também que uma das principais críticas ao Tribunal de Nuremberg é o fato de que ele seria um tribunal de exceção. Um tribunal pós-fato. O que é um tribunal de exceção, um tribunal pós-fato? É aquele tribunal que é instalado posteriormente à prática de um fato que se entende delituoso, violador, etc. E isso fere, realmente, se você analisar pelo prisma da segurança jurídica, fere um princípio básico do processo, que é o princípio do juiz competente. A ideia é que a autoridade competente, a autoridade judicial, esteja previamente investida no cargo. Esteja previamente à realização de um fato. Então você não pode ter um fato e criar um tribunal para analisar aquele fato depois do fato. O tribunal deve existir previamente ao fato. Por quê? Porque é também um mecanismo de segurança jurídica aplicado no processo. Exatamente por conta das críticas ao Tribunal de Nuremberg, e essas críticas elas acabaram sendo superadas, sob a argumentação de que o Tribunal de Nuremberg seria um tribunal de justiça, e um tribunal de justiça que não se apegaria apenas em valores formais e de segurança jurídica. Aliás, a segurança jurídica era exatamente, a legalidade pura era exatamente aquilo que o Tribunal de Nuremberg queria combater, mas não se pode deixar de analisar que as críticas que foram feitas ao Tribunal de Nuremberg ensejaram na comunidade internacional discussões a respeito da criação de um tribunal fixo, permanente, previamente investido aos fatos, que analisasse violações de direitos humanos. Tudo bem? É óbvio que isso acabou por culminar no TPI. E uma característica muito interessante do TPI, a gente fala de direito internacional penal, é o fato de que o TPI julga pessoas, pessoal. É óbvio que ele não é inédito no ato de julgar pessoas. O Tribunal de Nuremberg já o fez. O Tribunal de Ruanda, o Tribunal da Iugoslávia, o Tribunal de Tóquio, já o fizeram. Agora, o TPI, por ter um estatuto, por ser formalmente articulado, por ser permanente, o TPI acaba garantindo, gozando de uma condição paradigmática. E ele é muito recente. Bom, pessoal? Ele é muito recente. TPI costuma aparecer sempre que cai direitos humanos em concursos públicos e o edital cobra o TPI. Olha, pode aparecer de duas maneiras. Pode ser que o edital cobre especificamente o tópico TPI.
o tópico Tribunal Penal Internacional. Agora, cobrando ou não especificamente o tópico Tribunal Penal Internacional, é impressionante a frequência que cai TPI em provas de direitos humanos. É impressionante a frequência que cai. Porque ele é interessante. Por que ele é interessante? Não só pelo fato de que ele implica uma recompreensão dos direitos humanos, mas, sobretudo, principalmente pelo fato do TPI ser novo. Vamos pôr na lousa algumas informações? Vamos comigo. Algumas informações a respeito do TPI, do Tribunal Penal Internacional. TPI, considerações gerais. Bom, as discussões, conforme eu já disse, só para a gente ter tudo na lousa, as discussões começaram já na época do Tribunal de Nuremberg. As discussões começaram já na época do Tribunal de Nuremberg. Lembrando, claro, que o Tribunal de Nuremberg não foi o único tribunal a julgar pessoas. Ruanda, Tóquio, Iugoslávia, tudo bem? Ele foi instituído, aqui é a matéria nova, foi instituído pelo Estatuto de Roma, foi instituído pelo Estatuto de Roma, que é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Foi elaborado em Roma em 1998. O Brasil internalizou o Estatuto em 2002, tá bom? Ele julga pessoas. Ele julga pessoas. E não estados. A gente já vai ver o que é que ele julga, mas ele julga pessoas. Pessoas responsáveis por crime de maior gravidade com repercussão internacional, é o que está no artigo 1º do Estatuto, né? Do Tribunal Penal Internacional. Agora é fundamental que você entenda. Olha o que eu vou escrever agora. O Tribunal Penal Internacional, isso aqui, pessoal, despenca em concursos públicos. O Tribunal Penal Internacional, apesar de ter sido concebido no âmbito das Nações Unidas, apesar de ter sido concebido no âmbito das Nações Unidas, trata-se, atenção, trata-se de órgão independente dela. O examinador adora falar que é órgão dependente. Trata-se de órgão independente dela. Basta você pegar o artigo 2º do Estatuto do TPI. Artigo 2º do Estatuto do TPI. A relação entre o Tribunal e as Nações Unidas será estabelecida através de um acordo a ser aprovado pela Assembleia dos Estados-Partes no presente Estatuto e, em seguida, concluído pelo presidente do Tribunal em nome deste. Trata-se, obviamente, de órgão permanente, né? Vamos colocar só isso, só essa última informação, com sede em Haia, né? Órgão permanente, só para a gente complementar a sua lousa. Órgão permanente, com sede em Haia. É muito comum que ele seja mencionado como Corte de Haia, Tribunal de Haia. Tudo bem? Vem aqui comigo agora. Temos mais uma informação. Bom, estamos aí montando uma lousa a respeito de TPI. As coisas que têm aparecido na sua prova, que podem vir a aparecer na sua prova. Rafael, beleza. Você já falou que o TPI é um órgão permanente, que ele está previamente investido à prática de fatos, que a origem dele é o Tribunal de Nuremberg, que ele é paradigmático no processo de formação de um direito internacional penal. Beleza. Agora, o que o TPI julga? O que é objeto de julgamento do Tribunal Penal Internacional? E ele julga essencialmente 4 coisas: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Vamos pôr na lousa, pessoal? É o artigo 5º do Estatuto do TPI.
Vamos pular, vamos trocar de lousa e vamos montar uma lousa nova. TPI. Artigo 5º do Estatuto, né? Estatuto de Roma. Artigo 5º do Estatuto. As competências. Nós temos conceitos e temos novidade a respeito das competências. Temos conceitos e temos novidade, inclusive uma coisa para você ficar acompanhando. Bom, primeira coisa é que o TPI julga crime de genocídio. Crime de genocídio. Ademais, o TPI julga crime contra a humanidade. Depois, o TPI julga crimes de guerra. Por fim, o TPI julga crimes de agressão. Crimes de agressão. Rafael, temos conceitos? Temos sim, pessoal. Vem aqui comigo que eu vou ler. Olha o artigo 6º. O artigo 6º do Estatuto que vai falar o que vem a ser esse crime de genocídio. Diz o seguinte, ó, o crime de genocídio é especificado no artigo 6º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional como qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Enquanto tal, olha lá, aí vai falar algumas práticas que podem vir a configurar genocídio. Mas de antemão você precisa entender o seguinte, as competências estão previamente delimitadas. Tudo bem, pessoal? O TPI, portanto, ele não tem um rol aberto. Estamos aqui falando das competências de julgamento do TPI e esses crimes são depois pormenorizados nos artigos subsequentes do Estatuto. E dentro dessa ideia de pormenorização, a gente já vai falar das emendas de Kampala, que eu já quero deixar bem claro, você bem por dentro disso. Olha só, vamos começar pelo genocídio, tá? Aí vai falar aqui, ó, homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física, total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Então esse é o crime de genocídio, tá? O crime de genocídio, portanto, está no artigo 6º do Estatuto. O crime de genocídio está no artigo 6º do Estatuto. Vem comigo agora. Os crimes contra a humanidade estão no artigo 7º. Crimes contra a humanidade estão no artigo 7º. São descritos como qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de uma população, prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais de direito internacional, tortura, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, crime de apartheid, outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. Tudo bem, pessoal? Para a lousa, então. Portanto, os crimes contra a humanidade estão descritos no artigo 7º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Rafael, e os crimes de guerra? Os crimes de guerra estão no artigo 8º. Vamos colocar aqui, já vem. Artigo 8º do ETPI, do Estatuto. Vou colocar desde já um asterisco aqui. Vou colocar um asterisco aqui e outro aqui. Porque aqui tem novidade. O asterisco, ó, e um ponto de exclamação. Para você ficar ligado. Bom, bora lá. Artigo 8º vai definir os crimes de guerra, tá? É um rol bem grande, depois você dá uma lida lá no Estatuto do TPI, eu não vou falar tudo. Vai falar apenas assim, ó, violações graves às convenções de Genebra,
dirigidas contra pessoas ou bens por elas protegidos, por exemplo, homicídio doloso, tortura, destruição, apropriação de bens. B. Outras violações graves e leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais abrangidos pelo direito internacional, notadamente ataques à população e a bens civis, etc. E você tem que ver o rol lá, que o rol é amplo. Eu quero chegar na parte principal da nossa aula a respeito, da nossa apreciação a respeito das competências do TPI. Para a lousa, pessoal, eu gostaria que vocês anotassem aí, agora eu já posso apagar esse ponto de exclamação. E por que eu quero que vocês anotem? Porque na data que nós estamos gravando essa aula, pode ficar comigo na lousa, na data que nós estamos gravando essa aula, nós ainda não temos a internalização dessa novidade por ordenamento brasileiro. Na data que nós estamos gravando essa aula, você vai ter que ficar ligado. Lembra que eu falei para vocês que vocês teriam que ficar ligado no Tratado de Marrakech também? A outra coisa você vai ter que ficar ligado. Você vai ter que ficar acompanhando, porque pode vir a ter uma novidade aí. Isso aqui que eu vou falar ainda não tem internalização no ordenamento brasileiro. Elas estão formalmente em vigor desde 2016, tá bom? Após a ratificação da Palestina, que são as emendas de Kampala, mas ainda não foram ratificadas pelo Brasil. Pessoal, então anotem aí, ó. Atenção. Atenção. Para as emendas de Kampala. Atenção para as emendas de Kampala. Elas foram aprovadas em 2010. Elas entraram em vigor em 2016, após a ratificação da Palestina. Agora, ainda, pelo menos na data de que nós estamos gravando essa aula, ainda não foram ratificadas pelo Brasil. Rafael, por que é tão novidade assim? Simples, pessoal. Elas são novidades porque elas alteram o Estatuto do TPI. Elas alteram o Estatuto do TPI para suprir a lacuna de definição de crime de agressão, para definir crime de agressão. Lembra que eu coloquei o asterisco aqui, ó? Pronto, ó. Então, as emendas de Kampala alteram o Estatuto do TPI para definir crime de agressão, um dos objetos de julgamento do Tribunal Penal Internacional, e ampliar o rol de crimes de guerra. E ampliar o rol de crimes de guerra. Tá aí, ó. Por isso que tá o outro asterisco aqui. Então, as emendas de Kampala, pessoal, insisto em atentar para ela no que diz respeito ao seu processo de internalização ao ordenamento brasileiro. Elas ampliam o conceito de crimes de guerra e elas definem crimes de agressão. Ok, pessoal? Só para a gente fechar aqui o TPI, vamos colocar isso na lousa também, vai? Aí a gente já deixa todas as informações. E terminar a nossa aula, atenção, uma outra informação a respeito da competência temporal do TPI. Competência temporal do TPI. Competência temporal do TPI. É o artigo 11 do Estatuto de Roma. A competência temporal está descrita no artigo 11 do Estatuto de Roma, no sentido de que a jurisdição do TPI se dará em relação aos crimes cometidos após a entrada em vigor do documento, para os membros originários, e depois da entrada em vigor relativamente ao Estado que o tenha assinado, no caso de ingresso posterior. Por que se faz isso? Exatamente para evitar qualquer alegação de que o TPI seja um tribunal de exceção, tribunal pós-facto, etc. Ok, pessoal? Vem aqui comigo. Com isso, a gente encerra as nossas análises referentes aos direitos humanos. Trabalhamos aqui de uma maneira sistematizada,
tentei mastigar o máximo possível de informações para vocês. A gente sabe que o nosso público é bastante amplo, existem pessoas que têm uma formação em direito, mas existem pessoas que não têm uma formação em direito, então a gente tenta se comunicar da maneira mais democrática possível com você. Tá bom, pessoal? Eu agradeço pela gentileza, por permitir que eu entrasse na sua casa, por permitir que eu aprendesse com você. Eu sei que você tem um sonho e que esse sonho deve ser conciliado com necessidades cotidianas das mais variadas. Eu sei que você é um pai de família, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, você é uma mãe de família, que está estudando e tem que cuidar dos seus filhos ao mesmo tempo. Eu sei que nem tudo é fácil, tá? Então a gente tenta aqui, no nosso curso, dar subsídios para você, para que você consiga, através do acesso a essas aulas, do material de apoio que te é fornecido, para que você consiga realizar o seu sonho, lograr êxito, que é o êxito da aprovação em concurso público. Tá bom? Então, se você é de Deus, eu desejo que Deus te abençoe. Se você não é tão religioso assim, eu desejo que todas os seus sonhos, todas as energias positivas sejam direcionadas a você. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço, pessoal.